Escuta. Também os sistemas eletrônicos nas empresas encontram-se diante de profundas modificações devido à tecnologia dos microprocessadores. A indústria telefônica já está oferecendo atualmente aparelhos que, quando são utilizados, registram imediatamente o lugar de onde se telefonou, os preços da ligação, o número chamado, como também a data e duração do diálogo. Esse novo sistema telefônico possibilita dessa maneira o cálculo exato de custos por terminal, porque cada ligação pode ser registrada e avaliada. No futuro, os sindicatos terão que regulamentar, através de acordos básicos, a introdução e permissão de utilização de novas tecnologias. O início de um diálogo tecnológico entre os parceiros na economia não somente seria útil, mas um progresso. Esse diálogo tecnológico poderia prosseguir também ao nível da empresa. Os sindicatos deveriam imediatamente elaborar uma lista negativa de dados que esclarecesse nitidamente quais dados de trabalhadores podem ser registrados e quais não. Apesar de todas as possibilidades que temos para o melhoramento das leis trabalhistas e do estabelecimento de acordos de tecnologia, como também para o desenvolvimento de acordos modelo, a base para o domínio do progresso técnico é, em primeiro lugar, uma forte organização sindical para poder solucionar os problemas das inovações tecnológicas com possíveis consequências sociais de impacto no sentido da humanização do trabalho e da sua realização em condições próprias para o homem. Dessa forma, a política de tecnologia e participação da OGB, Confederação Austríaca de Sindicatos, pode ser resumida em uma fórmula simples. Progresso técnico não pode ser introduzido sem nós nem contra nós, mas somente conosco, com sindicatos fortes. Texto de Kurt Prokop. Esse é o controle total sinistro cada vez mais forte, visto do lado socialista sindical. Na República Federal da Alemanha podia-se ler o seguinte, cito algumas coisas da revista PM Computer Heft, de 3 de 83. Isso também já lhe aconteceu ao atravessar a fronteira. O funcionário da alfândega toma o documento de identidade e o coloca com a foto e os dados pessoais para baixo, sobre um vidro. O que está acontecendo? Será que o passaporte está sendo fotografado? Será que os dados vão para algum obscuro arquivo de computador? Será que interessa a alguém quando e para onde viajo? E então a revista descreve o que realmente acontece. Através de um terminal, uma funcionária verifica seus dados pessoais, nome e data de nascimento, no computador do departamento criminal. No sistema Impol, em Wiesbaden, estão registradas todas as pessoas que estão sendo procuradas. Para viajantes que não estavam ou estão envolvidos em processos criminais, a consulta eletrônica não tem significado. No máximo, após 3 segundos, volta de Wiesbaden a resposta diretamente no monitor, não procurado. A funcionária aperta a tecla verde e ainda antes que você possa prestar atenção, já está sendo convidado a passar. A consulta e a resposta do departamento criminal levam até mesmo menos tempo do que o policial precisa para folhear seu passaporte. Mas quando se continua lendo o artigo, fica-se consciente de que aquele que está sendo realmente procurado cai inevitavelmente na rede na fronteira. Relata-se um caso autêntico onde foram alterados os nomes dos lugares. O local da ocorrência é a passagem de fronteira em Bad Reichenhall. Um iugoslavo quer passar da Áustria para a República Federal da Alemanha. O policial da fronteira desconfia do passaporte. O nome é introduzido no terminal. A resposta é negativa. Apesar disso, há suspeita de que as anotações de prorrogação no passaporte são falsificadas. Os policiais são treinados no reconhecimento de tais falsificações. Cada país tem sua maneira característica de preencher passaportes. Próximo passo: vistoria da pessoa e do automóvel. Escondido numa bolsa, os policiais encontram um bilhete no qual está anotado um nome a lápis. Nova entrada no computador. Resultado: positivo. Esse iugoslavo está sendo procurado através de ordem de prisão internacional. Em 1976, ele tinha aproveitado uma breve licença da prisão em sua pátria para escapar. O passaporte era falsificado, como também as anotações de prorrogação.
Notável nesse caso é que o homem com o passaporte falsificado esteve em Israel, na Grécia, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e na Suécia. E em nenhum posto de controle houve quaisquer suspeitas. A verdadeira identidade foi confirmada por comparação eletrônica de impressões digitais. Devemos observar que de país em país continuamente estão sendo aperfeiçoados esses sistemas de diligência, ou seja, o controle total sobre o indivíduo. Pois a tecnologia não para, prosseguindo inevitavelmente. Continuamos lendo. No Centro de Processamento de Dados do Departamento Policial em Wiesbaden já estão instalados 5 computadores. 2 Siemens 7.780, 2 7.760 e um 7.541. Os 5 juntos têm uma capacidade de memória de 36 megabytes. Em média, podem ser atendidas 3 consultas por segundo. Devemos lembrar que esses dados foram coletados na década de 80. Os usuários têm acesso ao computador através de 2.500 estações de transmissão de dados que estão ligados ao INPOL por linhas de centenas de milhares de quilômetros de extensão, alugadas do correio. Há no momento na RFA mais de 1.400 terminais de vídeo, como mostramos anteriormente no exemplo do controle de passaportes. Mas, e aí está aparentemente o planejamento futuro, mais de 10 estações móveis de verificação de dados que são utilizadas, por exemplo, em manifestações e mais de 100 aparelhos de transmissão de dados por rádio, o que já é atualmente possível do ponto de vista técnico e deverá ser implantado em todo o país dentro de tempo previsível. Patrulhas policiais, quer seja de automóvel, de helicóptero ou nos barcos da Polícia Marítima, poderão ter acesso direto ao computador através de pequenos terminais. Esses terminais terão versões menores dos que se encontram em locais fixos. Em futuro um pouco mais distante, todo policial andará com um mini terminal que não será maior do que uma calculadora de bolso. Entretanto, somos lembrados do Grande Irmão de George Orwell, quando lembramos que tecnicamente não há problemas para ligar todos os 134 países associados à Interpol à rede da INPOL. Por sorte, entretanto, não há base legal para isso. Mas o que já é feito atualmente, em 1981, foram trocados terminais com a Bélgica e a Itália, que permitem o acesso recíproco aos computadores. A afirmação de que, por sorte, ainda não há base legal para essa união dos 134 países membros da Interpol, para dessa maneira obter o controle total sobre muitos milhões de pessoas, não tranquiliza, pois, no fundo, tudo é tão simples. Quem quer que seja considerado suspeito ou somente próximo de suspeito para as autoridades de segurança, por motivos políticos ou policiais, terá seu nome armazenado no computador, ao qual estão ligados os terminais que leem as cédulas de identidade. Então o aparelho mostra ao funcionário rapidamente, sem que a pessoa em questão veja as informações, se ela deve ser revistada sob qualquer alegação, perguntada pelo destino da viagem ou seguida sem que o perceba. Na página 35, a revista também admite isso abertamente, escrevendo: a polícia diz: o processamento eletrônico de dados possibilita melhor cuidado dos direitos humanos e constitucionais, porque o computador cospe somente os realmente suspeitos, que entretanto é a própria polícia que estabelece os critérios do cuspe. Aí começa o tema que divide os espíritos da nação. E aqui eu gostaria de repetir, de modo nenhum tranquilizador, se a revista escreve um pouco adiante: naturalmente também é claro que somente são investigadas as pessoas que parecem suspeitas à alfândega ou à polícia. Nem todo cidadão pode e deve ser investigado. A intuição do funcionário de plantão, seu faro, permanece a chave do sucesso. Quão rapidamente um pedido de busca chega aos lugares certos mostra o seguinte caso: 16 horas e 6 minutos. No Departamento de Polícia Criminal em Saarbrücken é iniciada a busca de Erwin P. através da entrada dos seus dados no terminal. Erwin P. é suspeito de ter se apropriado de valores que lhe foram confiados por clientes de uma construtora duvidosa da qual era proprietário. 18 horas e 7 minutos. No aeroporto de Düsseldorf, ou seja, a mais de 300 km de distância de Saarbrücken,
Um passageiro entrega seu passaporte ao funcionário encarregado do controle antes de tomar seu voo para ultramar. 18 horas e 8 minutos. O passageiro é preso. Ele é RMP, procurado. Ele nem ao menos sabia que havia sido iniciada uma investigação sobre sua pessoa. Constatamos, portanto, que o registro eletrônico total do indivíduo é tão aperfeiçoado que ninguém pode escapar. Mas a besta, o anticristo, manipulará isso de maneira abrangente. O indivíduo terá seus pensamentos controlados. É extremamente estranho. Antes que eu conhecesse o livro 1984 de George Orwell, expliquei frequentemente em reuniões que o anticristo terá condições, através do aperfeiçoamento da tecnologia, de registrar também os pensamentos, ou seja, as opiniões dos homens. Somente mais tarde li no livro de Orwell a respeito da polícia do pensamento e dos crimes em pensamento. Um especialista disse a respeito: o pior é que esses desenvolvimentos sempre chegam sorrateiramente. Com isso, esboça-se a possibilidade técnica de criar um estado policial que superará até mesmo o modelo sueco. Veja na página 28. E esse controle total é frio, sem misericórdia, sem qualquer emoção humana. John Osborne, autor teatral e produtor de filmes inglês, nascido em 1929, disse com razão: o computador é o desenvolvimento lógico do homem, inteligência sem moral. Isso, porém, corresponde ao caráter da besta, do anticristo, inteligência sem moral. Aliás, justamente as pessoas que trabalham no aperfeiçoamento da vigilância eletrônica total começam a sentir calafrios. Desse modo, Hans Cortes escreve o seguinte na revista Electronic, número 15, de 29 de julho de 1983, sob o título Big Brother are watching you, o grande irmão zela por ti. Os autores de ficção científica são olhados normalmente como malucos, inofensivos. E realmente há entre eles somente poucos cujas obras possuem qualidade literária e, além disso, não violentam as leis físicas da natureza. Certamente Orwell, com seu romance em 1984, verdadeiramente profético, pertence a essa elite. Do ponto de vista das condições técnicas, há muito não se pode mais declarar que o estado policial total nele descrito seja uma visão do futuro. Pois parece que, na verdade, a única coisa que ainda falta é o grande irmão, que efetivamente vai fazer uso delas. Longe de mim querer estabelecer aqui relações com fatos atuais, mas de qualquer modo, há não muito tempo, uma tentativa nesse sentido foi rejeitada na última hora por decisão da Corte Suprema, refere-se ao último censo na RFA, onde seriam coletadas inúmeras informações que ameaçariam a privacidade dos cidadãos, NT. Mas o grande irmão não desiste. Infelizmente, profissionais de eletrônica se fazem seus auxiliares. Lia-se recentemente que uma empresa dos Estados Unidos havia desenvolvido cartões de identificação, significativamente chamados de dog tag, ou seja, marca de cão. De modo semelhante aos cartões de crédito eletrônicos que já foram apresentados também por firmas europeias, tal dog tag contém um EEPROM e um microprocessador. Armazenados são dados a respeito do portador, cão, que permite sua clara identificação. Há equipamentos especiais que permitem sua leitura. Como se sabe, um EEPROM pode ser reprogramado a qualquer tempo para atualizar os dados. Aliás, isso também pode ser feito sem que seu possuidor o saiba. Realmente não se necessita de muita fantasia para imaginar as consequências no caso de tais cartões serem utilizados, por exemplo, como cédulas de identidade e segurança contra falsificações. Afinal, não é um problema integrar todos os equipamentos de leitura existentes no país em uma rede de dados, com a qual torna-se desnecessária a vigilância através da televisão, imaginada por George Orwell em seu tempo, que é cara e utilizaria muito pessoal. Nada mais fácil do que acompanhar assim todo o passo de cada cidadão. Você se perguntará agora por que justamente uma revista dedicada ao progresso da eletrônica pode escrever algo tão negativo a respeito de uma inovação técnica. Pois poderíamos imaginar aplicações práticas e inofensivas dos dog tags.
Mas certamente me é permitida a observação provocante de que também Otto Hahn, quando pela primeira vez fez a experiência de divisão do átomo, certamente não pensava na bomba atômica. Apesar disso, ele é que a tornou possível. A história ensina que a grande maioria dos cientistas e técnicos sempre avaliou seu trabalho de forma neutra e sem pensar em possíveis más utilizações de seus inventos. O reconhecimento de ter sido um aprendiz de feiticeiro, se é que se deu, normalmente chegou muito tarde. Quem considera a eletrônica não somente como um ganha-pão, mas tiver além disso também uma só centelha de responsabilidade social, deveria defender-se a tempo contra a tentativa de corrupção. O exemplo dos dog tags é somente um dentre muitos. Resistir aos princípios já é 5 para meia-noite e 1984 está às portas. Vemos aqui bem claramente a insistência e os esforços do espírito do anticristo para aos poucos controlar eletronicamente todo o mundo, ou seja, a humanidade inteira, e assim aniquilar as massas que resistirem ao seu domínio total, ou seja, não aceitarem o nome da besta e não quiserem adorar a sua imagem, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Ao mesmo tempo, vemos como, com velocidade amedrontadora, muitas firmas, empresas, associações e bancos utilizam o número 666. No livro americano The New Money System, o novo sistema monetário, encontrei várias ilustrações a respeito. Mostraremos na página 29.